Bom dia, paz e luz, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez à nossa rotina de oração, a nossa rotina espiritual. Todos os dias pela manhã às 5h45 nós estamos aqui, como eu digo, sempre de domingo a domingo, final de semana, feriado, faça chuva ou sol, frio, calor, não importa. Nós estaremos aqui porque nós precisamos de Deus. Deus nos fez assim. Deus nos fez para sermos completos nele. Deus nos fez para termos que buscá-lo, senão nós não seremos felizes. E nós devemos chegar a esse discernimento espiritual, entender isso, que nós precisamos estar ligados à videira. Lembra de Jesus falando que nós somos os ramos e ele é a videira? E qualquer um que não estando nele não consegue dar frutos, mas todo aquele que está ligado nele dar muitos frutos, eu pergunto para você, você quer dar frutos ou não? Se você quer dar frutos, e esses frutos se referem a tudo, tudo absolutamente, espiritualmente, financeiramente, sua família. Dar fruto significa ter uma vida frutífera em todos os sentidos e aspectos. Saúde, ter paz, tudo. Você quer isso? Então esteja ligado em Jesus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, de igreja. Você sempre vai ver escândalo de igreja, escândalo de pastores, escândalo disso ou daquilo. Não olhe para o homem, não olhe para a denominação, placa de igreja, tá bom? Jesus, você deve estar nele, ligado nele. E você vai florescer, florescer, e frutificar, tá bom? E que assim seja na sua vida. Aperta aqui em curtir. Escreva-se nos comentários, diga: o meu dia será lindo. Declare com fé, vamos lá. O meu dia será lindo. Declare com muita alegria. O meu dia será lindo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Ative as notificações. Você que me ouve no Spotify, aperta em seguir. E também ative as notificações. Tá bom? No YouTube você consegue ver vídeo e áudio. No Spotify, apenas o áudio, tá? Então você que me ouve no Spotify, que deseja também ver o vídeo da rotina espiritual, é só você acessar no YouTube, Alex Soares, para você participar conosco, tá bom? Todos os dias, 5h45 da manhã, estaremos aqui. Eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Antes eu quero que você prepare a sua caneta, a sua agenda, o seu caderno, onde você faz as suas anotações. Nós estamos na semana da resposta, pedindo exatamente uma resposta de Deus para a nossa vida. A palavra fala quando Eliseu esteve com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eram 450 profetas, se eu não me engano, 450 profetas de Baal, isso mesmo. E a palavra diz que Elias propôs um desafio. Vocês vão fazer a oração de vocês? O povo estava dividido entre servir Deus e servir Baal. E Elias fez um desafio. Vem cá, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão clamar Baal, eu vou clamar o meu Deus. O Deus que responder, este é Deus e pronto. E o povo concordou, todo mundo concordou. Israel estava dividido, cocheando entre dois pensamentos. E aí aconteceu dos profetas de Baal, que eram muito mais do que Elias, 450, começarem a orar, a fazer as orações deles, e não teve resposta. No momento de Elias, a palavra diz lá em 1 Reis, no capítulo 18, 1 Reis 18,
Versículo 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Começa aí o milagre. Quando nós nos aproximamos de Deus. A resposta vem quando nós nos aproximamos de Deus. Você lembra? Ontem nós falamos de Ezequias, que recebeu a notícia que estava doente e que ia morrer. O que ele fez depois que ele recebeu a notícia? Ele se aproximou de Deus em oração. Se ele não tivesse orado ali, eu posso dizer para você que iria acontecer mesmo aquilo que Deus determinou. Ele iria morrer. Mas olha para você ver o que uma oração faz. O que uma oração faz? Não que a oração tenha capacidade de mudar o pensamento ou o plano de Deus. Não, não é isso. Não é isso. Porque o plano de Deus sempre será nos abençoar. Sempre será nos responder. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é cuidar de nós. E Ele faz o melhor para cuidar de nós. E quando Ezequias orou, Deus viu que ele precisava daquilo e Deus concedeu a ele. E diz assim: todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, do altar, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, e eles fizeram. Façam isso pela 3ª vez, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: a oração de Elias agora: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Nós estamos na semana da resposta. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam e Elias o fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Olha só. A resposta veio. A oração de Elias foi: responde-me, Senhor, responde. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, e que esse povo saiba que o Senhor é Deus de verdade. Mas você percebe que antes da oração, do pedido de resposta, teve ali um preparo. E qual foi o preparo? Começando pelo povo se aproximar dele, aproxime-se de mim. E depois, Elias, ele reconstrói o altar que foi derrubado. Tinha um altar ali. Aquele altar foi derrubado pela dúvida do povo,
pela incredulidade daqueles ali. Aquele altar foi esquecido. As pessoas não buscavam mais a Deus, não oravam mais, as pessoas estavam divididas, as pessoas estavam mais para Baal do que para Deus. As pessoas estavam perdidas espiritualmente. Parece muito com os dias de hoje, não é verdade? Perdidas espiritualmente. E Elias, ele reconstrói o altar. Eu quero que você entenda uma coisa, esse altar, ele não está lá naquela igreja A, B ou C. Esse altar não está em Israel, dentro de um tabernáculo, de uma sinagoga, não. Esse altar está aqui, ó, dentro do seu coração, do meu coração. É aqui que está esse altar. Esse altar que, de repente, está em ruínas. Por causa do desânimo, da dúvida, dos medos, de uma tristeza, uma amargura. Esse altar que está em ruínas, porque de repente você não tem forças mais para orar, para buscar, para servir a Deus, para agradar a Deus. E Deus está hoje nos dizendo, vamos reconstruir, vamos levantar novamente o altar. Vamos levantar o altar novamente. Vamos voltar às orações, vamos voltar à busca, vamos voltar à entrega, ao sacrifício. É tanto que depois que Elias reconstrói o altar, ele apresenta ali o animal sobre o altar. O sangue corre ali pela vala que ele abriu. E depois ele pede ao povo para que derramem água. 4 cântaros, depois mais 4, 8, depois mais 4, 12, representando também as 12 tribos de Israel. Também tinha 12 pedras ali, representando as 12 tribos de Israel. Aquele altar representava Israel de novo para Deus. Aquele altar representava Deus está juntando de novo Israel para Deus. E quando ele derrama água ali, ele dificulta. Ele dificulta o fogo de se alastrar ali sobre o altar. Porque se tem água, não tem fogo. É ou não é verdade? Só que o sacrifício maior daquele povo não foi o animal que foi apresentado ali. Antigamente se apresentava oferta assim, gente. Era um animal. Sacrificava o animal e o sangue derramado ali era a oferta. Só que naquele dia não foi o animal ou o sangue do animal a maior oferta. Foi aquela água. Porque já tinha muitos dias que não chovia naquela região. Eles não tinham água. A água estava muito escassa. E quando ele derramou a água, ele derramou tudo praticamente que o povo tinha ali. Ele fez a oração. E o fogo caiu, o fogo desceu. Consumiu a água, consumiu o holocausto, ainda lambeu ali tudo que estava na vala, o sangue, a água, ou seja, secou ali tudo ali. O fogo de forma extraordinária. E aí o povo entendeu. O Senhor é Deus. O Senhor de Elias é Deus. Somente Ele é Deus, não tem outro. A resposta vem quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós restauramos o altar, que é o nosso coração, e quando nós não temos medo de sacrificar para Deus. E esse sacrifício eu não estou falando de dinheiro financeiro, não. Estou falando de sacrificar as vontades, sacrificar os desejos carnais, sacrificar o tempo. Porque se tem uma coisa que hoje nós temos muito pouco, é tempo.
As pessoas se queixam hoje que não tem tempo. Então, quando eu dedico meu tempo para Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu estou dando para o Senhor aquilo que quase eu não tenho. Eu estou dando para o Senhor. Dê para Deus o seu tempo. Dê para Deus o seu tempo. Escuta, dê para Deus o seu tempo. Dê para Ele o seu tempo. Amém? Mantenha a sua rotina espiritual. Se derrame aos pés, aos braços de Deus. E Ele vai responder você. Vamos orar juntos agora? Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença em oração nesta manhã, neste dia. Louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Tu és tão bom, Deus, Tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor. Vem neste dia nos abraçar, nós queremos um abraço Teu. Vem nesse dia nos revestir com a Tua armadura, nós queremos ser revestidos por Ti. Vem nesse dia guiar os nossos passos, ser luz, lâmpada nos nossos caminhos. Pai, nós somos como meninos, nós não conseguimos andar sozinhos. Nós precisamos de Ti. Mas para sermos bem-sucedidos, nós temos que ter ouvidos sensíveis à Tua voz. Uma ovelha, ela não consegue enxergar bem, mas uma ovelha, ela consegue ouvir bem. E quando nós ouvimos bem, nada nos falta. O Senhor nos conduz com a Tua voz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor caminha conosco. Se nos faltar forças para caminhar, o Senhor não nos deixa. O Senhor nos carrega no colo. Muitos de nós aqui, Pai, e eu sou prova disso, o Senhor nos carregou. Eu sei, teve momentos da minha vida que foi o Senhor que carregou, porque eu não sei como eu passei daquilo ali. Eu não sei como eu consegui enfrentar aquilo. A resposta é, naquele dia, naquele momento, naquela fase, Deus me carregou. Deus me carregou naquela fase. Deus me carregou naquele dia. Você tem algum dia que você percebe que Deus te carregou? Você viu a mão de Deus ali? Deus te carregou naquele dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tu és maravilhoso, Pai, maravilhoso. Te amo com todas as minhas forças. Meu Deus, nós estamos na semana da resposta. Meu Deus, que respostas venham chegar na nossa vida. Respostas positivas, respostas das nossas orações, respostas da nossa rotina espiritual, respostas do nosso sacrifício, da nossa entrega. Meu Deus, que essa caneta seja um instrumento de respostas. Que esse documento, essa agenda, esse caderno, seja ferramenta de respostas. Que o celular que essa pessoa está usando para transmitir essa oração hoje, que seja ferramenta de respostas. As respostas vão chegar, as respostas vão chegar, as respostas vão chegar. Eu creio nisto. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. As respostas vão chegar. Que assim seja, que assim seja, que assim seja na sua vida. Toma posse disso. Escreva nos comentários, a resposta vai chegar. Chegou para aquela viúva do juiz Inico. Chegou para Ezequias, que ia morrer e que orou e Deus respondeu. Chegou para Elias, que orou e Deus respondeu. Vai chegar para você também. Escreva nos comentários, a resposta vai chegar. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a presença
do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje, amanhã e sempre. Paz e luz, bom dia, Deus abençoe você grandemente.